Queridos, abra a palavra de Deus rapidamente, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Quero aqui justificar a ausência de alguns amigos pastores. Pastor Júnior acabou de chegar de Minas Gerais, a trabalho, está muito cansado. Pastor Paulo Alexandre também está a trabalho, não pôde estar. E também a missionária não pôde estar com a gente, né? Missionária Michele. Mas aprove Deus nós estarmos aqui, amém? 2 Reis capítulo 13, versículo 14. Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu gostaria de falar sobre as oportunidades. Oportunidades que Deus dá para nós, irmãos. Eu quero falar sobre as oportunidades perdidas e as oportunidades mal aproveitadas. E Eliseu estava doente da sua doença do que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco, flechas. Tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E põe sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra as janelas do oriente. Abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: tomas as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. Feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Versículo 20. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. E ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os seus ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Você pode dizer glória a Deus por isso. Meu Deus, né? Coisa tremenda. Eu gostaria de falar algo. Eu estive desde alguns dias pedindo uma palavra a Deus, né? E ainda falei com a esposa, cada ano, falei: meu Deus, eu não ganhei a palavra até hoje, meu Deus, o que será? Tem dias que ela vem mais rápido, tem dias que ela demora, tem dias que ela se esconde, nós temos que achar ela, temos que orar um pouquinho mais. E foi justamente nesse dia que veio como uma flecha no meu coração, como o texto diz, como uma flecha, acerca desse texto, dessa mensagem, que eu tive a oportunidade já de pregar muitas vezes. E aquilo que a gente prega muitas vezes, um dia até uma irmã brigou comigo: meu Deus, lá em Jaraguá, o pastor repetiu a mensagem. Falei assim: engraçado, você repete teu louvor sempre? Nós repetimos os louvores sempre, né? Então, é uma mensagem repetida, mas eu creio que é uma revelação nova para nós aqui, amém? E o que nós estamos lendo faz muito sentido com o que nós vivemos e estamos vivenciando nos dias de hoje. Todos nós dependemos de oportunidades, sim ou não? As oportunidades, elas são as chaves para nós entrarmos em lugares. A nossa vida, ela é feita de oportunidades. Um dia eu tive uma oportunidade de pregar a palavra de Deus pela primeira vez. Me deram uma oportunidade há 23 anos atrás. Eu peguei essa oportunidade, estou vivendo até hoje essa oportunidade que eu tive. Amém? Então são oportunidades que Deus dá. Toda oportunidade ela tem uma velocidade. E
Se nós não pegarmos ela, ela vai embora. Existem umas que sempre estão batendo na porta da nossa vida, né? Oportunidade de algumas corriqueiras que sempre estão oportunidades, né, para tudo, né? Mas existem umas que Deus só dá uma vez. Nós temos que pegar essa oportunidade. Exemplo, eu tive a oportunidade para pregar nos Estados Unidos, na cidade de Boston. Era a minha oportunidade. Sabe o que eu fiz? Não fui. Eu recebi a oportunidade de pregar em Milano, na Itália. Sabe o que eu fiz? Não fui. Eu perdi a oportunidade de conhecer outros países pregando aquilo que eu mais amo fazer, pregar a palavra de Deus. Eu perdi a oportunidade, porque eu desperdicei uma oportunidade. Era aquela velocidade, eu tinha que acompanhar ela, eu tinha que pegar aquela velocidade, mas eu perdi por causa de documentação, demorou muito. Essa ideia de medo de viagem, quem tem medo de viagem de avião? Ninguém? Ah, só eu não sei, pronto. Inclusive eu nunca entrei num avião até hoje. Mas agora está curado, acabou, agora pode ir. Vai embora. Amém, irmãos? Vocês estão conseguindo entender? Eu perdi uma oportunidade que Deus me deu. Eu já vou chegar no texto aqui para nós concluirmos. Então existe aquela oportunidade que Deus dá para a gente, aquelas que nós desperdiçamos. Qual que é uma oportunidade que nós desperdiçamos? Aquela que Deus abriu a porta para nós. Nós estamos dentro daquilo que Ele preparou, mas nós desperdiçamos a oportunidade dentro de um trabalho, dentro de qualquer lugar. Nós desperdiçamos. Foi uma oportunidade que foi aberta para você, mas por você, por algum motivo, você acabou perdendo aquela oportunidade. E o tempo passa, e essa oportunidade não vai voltar mais. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Existe um Deus nessa noite ainda, que está dando uma oportunidade para mim, para você. Alguém acredita? Amém? Tem uma oportunidade nova sempre para Deus. Então essas são as oportunidades desperdiçadas. Oportunidade é o que menos falta para nós. Quando a gente, né, eu lembro do João Paulo, meu filho, ele precisava de uma oportunidade de trabalho, né, fez 18 anos, e abriu uma oportunidade para ele trabalhar na antiga AGMED, né, e ele pegou essa oportunidade, e lá de dentro desse primeiro emprego, ele teve uma oportunidade de fazer a faculdade. Hoje está formado, trabalha numa outra empresa. Então, ele foi pegando as oportunidades que foram chegando na vida dele, amém? Eu estou pregando para alguém nessa noite, para você não desperdiçar mais o que Deus vai colocar nas tuas mãos por esses dias. Alguém acredita? Amém, irmãos? Deus te trouxe aqui nessa noite por essa palavra. Deus está dando umas oportunidades novas de trabalho. Deus está dando umas oportunidades novas que você ainda não viveu. Alguém recebe, amém? Deus quer dar umas oportunidades novas para mim e para você. Entrando no texto, por que eu estou falando isso? Porque aqui já há um histórico de família de perda. Esse homem chamado Joás, esse rei chamado Joás, ele é neto de Jeú. Você não conhece a Bíblia muito, mas preste atenção no que eu estou falando. Quem foi Jeú? Jeú foi o homem que Deus usou para exterminar a Jezabel e toda a sua família. Os que conhecem a Bíblia sabem que Jezabel incomodou muito, muito, muito. E tinha uma palavra aqui, né? Os cães lamberiam o seu sangue. Então Jeú foi esse homem que exterminou os inimigos de Deus naquela época. Só que ele não temia Deus. Deus ungiu um homem que não temia Deus. Deus tem seus mistérios. Jeú venceu os maiores inimigos de Deus, mas agora está perdendo para os assírios. Essa Síria que você vê na televisão é a mesma geração de lá, tá? Esses sírios agora vieram e destruíram todo o império do rei Jeú. O rei Jeú falido. Agora, os irmãos sabem que a monarquia é passada de pai para filho, né? Então agora é passar de um rei para o filho, né? E agora justamente nesse momento, o pai Jeú vai deixar uma herança para o filho,
caída, destruída também. Quando Jeoacás, que é filho de Jeú, assume quando o pai morre, ele assume algo totalmente perdido. Adivinha? Quem olha para esse cenário vai dizer assim, ó, se o pai perdeu, o filho também vai perder, com certeza. E aí o filho vai na mesma guerra com o mesmo povo, e o que acontece? Perdeu. Então agora tem um histórico de um pai que perde, aí vem o filho e perde também. Um histórico de derrota de família, um histórico de perdas, só perda, só perda, só perda. Esse segundo filho, chamado Joás, também morre, diga assim, morreu. Vai passar para o seu filho Jeoás. Então vamos lá, o avô era Jeú, o filho era Joacás, e agora é a vez de Jeoás. Mas está com a Bíblia aberta aí? Abra no capítulo 13, versículo 7, olha o que o pai deixa para o filho como herança, com um exército poderoso. Olha só, olha o versículo 7. Alguém está vivo, faz assim com a mão. Olha o versículo 7. Não deixou Jeoacás mais povo, senão 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como pó trilhando. Olha para cá, irmãos, olha o que o cara deixa para o filho herdar. Aí você vê, tu olha para isso, meu Deus, esse daí também vai perder. O avô perdeu, o pai perdeu, esse daí também vai perder. Mas agora esse aqui tem uma oportunidade de mudar de vida. Eu estou falando agora que entra as oportunidades. Diga assim, Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade. E esse homem, filho, agora, quando vê todo esse cenário, que o avô perdeu, que o pai perdeu, ele tem uma oportunidade de ir aonde? Até Deus. Pedir recurso de Deus. Vale ressaltar para os irmãos que tanto o rei Jeú como o Jeoacás eram reis ímpios, que não obedeciam a Deus. Eles não tinham nada com Deus, amém? A vida deles era dissoluta. Então, esse filho agora vai ter uma oportunidade de mudar a sua história. Levanta a mão e diga glória a Deus. E ele vai nada mais, nada menos que o homem, o profeta da vez, Eliseu. Eliseu, o significado do nome Eliseu significa Deus é solução. Então ele diz assim, eu vou aonde tem uma solução. Este homem tem uma solução para a minha vida, esse profeta tem uma solução para a minha vida. E ele não desperdiça o tempo, ele vai até lá. E quando ele chega até lá, olha o que ele tem nas suas mãos. Irmãos, Deus sempre vai usar aquilo que tu tem nas tuas mãos para prosperar. E é bem notável que quando nós vemos Davi recebendo de Eliseu aquela armadura, o que ele fez? Ele não quis, porque ele não estava acostumado. Mas o que ele era acostumado? Com funda, com pedras. E Deus sempre vai te usar naquilo que você tem habilidade, amém? Levanta as tuas mãos. E hoje Deus está pegando a mão dele, colocando nas tuas mãos para prosperar nas habilidades que tu tem. Deus quer mudar nossa história aqui nessa noite. Eu estou sentindo Ele aqui. As nossas habilidades que temos é onde Deus vai entrar. Deus nunca vai nos usar naquilo que nós não sabemos, irmãos. Ele sempre vai pegar as nossas mãos. Detalhe, a mão fracassada, a mão falida, mas a mão de Deus vai botar em cima da mão dele. Senhor, não vai ter mais fracasso. Chega de histórico de derrota. Chega de história de perca. Eu estou colocando as minhas mãos em cima das tuas mãos, e agora quem vai fazer as bênçãos sou eu. O profeta de Deus colocou a mão dele em cima da mão dele. E tudo que nós precisamos é da mão de Deus colocando sobre a nossa família, sobre o nosso emprego, sobre o nosso ministério, a mão de Deus. Oh glória, a mão de Deus. A mão poderosa, a mão que passa.
É tão poderosa as mãos que a Bíblia diz que Ele chama as estrelas todas pelo nome, irmãos. A mão dele é tão grande que Ele mede as águas com a concha da palma das suas mãos. Dá para você ver um Deus tão grande, tão poderoso. Porque nos limitamos se Ele é tão poderoso. Ele chega, olha o versículo 14. Versículo 15. Eliseu disse: toma um arco e flecha. O que ele tinha nas suas mãos? Arco e flecha, é o que ele sabia fazer. Você está entendendo? Deus sempre faz naquilo que a gente tem mais habilidade, irmãos. Você pode ver que quando alguém que vem do mundo, né, que é muito habilidoso em mentir, que mente, ele só ganha dinheiro mentindo. Quando ele entra para Deus, que Deus arranca toda a mentira, o que ele faz? Ele não vende mais nada. Por quê? Porque a mentira foi embora, a habilidade dele de mentir, que era bom de lábio, acabou. Aí Deus entra nessa vida e tira essa habilidade. O que Pedro era, irmãos? O que Pedro era? Pescador. O que Jesus falou lá em Lucas 5? Falou assim: a partir de hoje, tu não vai mais ser pescadores de peixe, mas vai ser pescadores de homens. Ou seja, vai ganhar almas. A tua profissão mudou, cara. A tua profissão mudou. Tu não é mais pescador, agora você é alguém em Deus, em mim. Tudo que Deus começa, Ele vai mudar algumas coisas na nossa vida, irmãos. Habilidades que o diabo usa na mão de pessoas pode ser usada por Deus, amém? Ele veio e tinha arcos e flechas. E observe que o que está na mão dele agora é a instrução de Deus. Tem hora que Deus não vai dar dinheiro para você, tem hora que Deus vai dar uma instrução. E repete comigo assim: Deus vai dar instrução. Deus está cansado de dar peixe para você. Ele quer ensinar você a pescar. Amém? A gente quer prosperar. Ele falou assim: não, calma aí, eu vou te dar uma oportunidade de você prosperar. Alguém recebe isso, irmãos? Amém? Tem uma oportunidade para prosperar. Deus dá uma oportunidade para nós prosperarmos. Cutuca o Márcio, fica comigo, Márcio. Não é fácil trabalhar de Uber a noite toda, né, irmãos? Ainda vem para o culto. E esse é guerreiro. Olha para cá. Você está conseguindo entender, irmãos? Eu estou tentando levar vocês num entendimento, amém? Do que nós podemos vencer assim como esse rapaz. Mas preste atenção, que o desenrolar dessa história também não é um sinal muito feliz. Por isso que eu estou falando sobre as oportunidades perdidas, oportunidade desperdiçada. E esse rapaz vai desperdiçar meu Deus, acompanhem comigo. Versículo 15, e disse eles: toma arco e flechas, e tomou arcos e flechas. Versículo 16, então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. O que significa isso? Por que o profeta, por que o homem de Deus falou assim: ó, pega a tua mão e coloca no arco? Por quê? Porque a mão dele era uma mão que fracassava. A mão dele era uma mão que sempre perdia. A mão dele, tudo que ele colocava não virava ouro, era desperdício, porque ele vinha no histórico de familiar, de perda. Eu já falei para os irmãos aqui que eu também tive que parar isso na minha vida. Porque na minha família, né, eu fui deserdado 2 vezes da minha família. Meu irmão mais velho ficou com as terras todas do Paraná, que é muita terra. E também aqui, quando eu ainda era solteiro antes de casar com a minha esposa, o meu irmão então toma toda a casa da minha mãe, vendeu e não deu nada para mim. Ou seja, eu fiquei deserdado 2 vezes. Quando eu entrei para a música, eu era dono do Mississippi Band Show. Nós éramos, né? Era um dos donos do Mississippi Band Show, uma banda. Estava tudo bem até eles pegarem e roubar, e nós perdemos tudo. Perdemos casa, perdemos ônibus, perdemos equipamentos, perdemos tudo. Não é legal isso, né? Então, e hoje a gente está pegando as oportunidades. De vez em quando eu tenho uns como é que tu me chama, Zay? Que eu tenho? Tem atenção? TDAH. Fui para o monte com a chave da igreja e perdi a chave lá no monte.
Fui no monte orar, perdi a chave no monte, irmãos. E vocês tudo para vir para o culto, e cadê a chave, cadê a chave? Liguei para o proprietário estava entrando dentro da igreja. Falei assim, meu Deus do céu, eu digo, sai da igreja, abra a nossa igreja. Ele veio para cá abrir a igreja, nós estamos sem chave. Ou seja, vamos ter que fazer uma cópia nova. Por esquecimento, por algumas coisas. Mas também tem um lado espiritual, né? Existe o lado espiritual também que a gente está buscando a Deus, né, irmãos? Não está lá no outro lugar, a gente está buscando a Deus. Então, sempre há uma fúria maior para aqueles que estão fazendo. E estão querendo fazer, estão fazendo a vontade de Deus. Amém? Olha para cá o versículo 17, já vamos fechar. Ele disse, abra as janelas do Oriente. Abriu. Quem já viu essa expressão? Eu acredito que você já viu. Uma pessoa desorientada, quem já viu? Vem daqui. Por quê? Porque o Oriente era onde estavam os inimigos. Era lá que estavam os inimigos. Então, qual é a direção de Deus? O que é que Deus deu como instrução para este homem vencer? Você tem que atirar certo, cara. Outra coisa, não é com porta aberta, é com janela aberta. Que se observar esse profeta Eliseu, ele tinha problema com porta. Porque todo milagre que ele fazia era sempre com porta fechada. Lembra do filho da sunamita? Fecha a porta. Fechou a porta, ressuscitou o menino lá, orou. Para a mulher do azeite, que estava com azeite, falta de azeite em casa, qual a instrução dele? Vai, pede vaso emprestado, entra na tua casa e fecha a porta, fecha a porta. Agora a janela também tem um mistério com Deus. Os irmãos que sabem da Bíblia sabem que lá em Malaquias que escrito está, né? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, né? Ali o que Deus fala, e o que ele fala depois? E vos abrirei uma janela nos céus. Então, a instrução era a janela. Porta Deus abre para todo mundo, agora a janela é só para quem é fiel. Amém? Nunca se esqueça disso. A promessa de Deus para quem é fiel é uma janela, não é só porta. Conseguiu pegar? Não. Então está abrindo janela de escape para alguém aqui, irmãos. Deus está abrindo uma janela, Deus está abrindo uma janela, derramando uma bênção. Você vai pegar, você vai viver sem você perceber. Alguém está aqui no culto, diga glória a Deus. A instrução era essa: vai e abra a janela, e ela no Oriente. Por quê? Irmãos, observe, essa guerra já não era uma guerra dele. Humanamente, claro que ele ia perder, claro, ele não tinha exército. Eu li para você, o cara tinha 50 cavaleiros, 10 carros, 10 mil homens, irmão, contra o exército que era como areia, né? Se olhasse para isso, irmãos, não tinha, uma guerra que não durava nem 5 minutos, não tinha como vencer. Mas ele teve uma oportunidade de ir no homem de Deus, pegar uma instrução de Deus para mudar tudo, e Deus deu. E o que ele faz? Geralmente no alforje de uma flecha cabe mais do que 3 flechas, sim ou não? Óbvio que sim. Provavelmente cabe o dobro. Por que depois o homem de Deus fica indignado? Por quê? Porque o profeta era o profeta do dobro. O Elias fez 7 milagres, sim ou não? E o que ele pediu para Elias quando Elias estava subindo? Porção dobrada do teu Santo Espírito. Então ele tinha essa unção dobrada na vida dele, aleluia. Tinha uma unção dobrada. Então, tudo que ele colocava a mão, dobrava. Pode ver que o azeite dobrava, foi tremendo. A morte tinha que se dobrar. Ele tinha o dobro. O ministério dele era tremendo, o ministério dele era do dobro. Detalhe, ele está para morrer, está velhinho, bem de idade já para morrer, acabando o seu ministério e acabando a sua vida na terra também, como todo mundo vai morrer. Mas uma coisa que eu mais me alegro é que nós vimos um senhor de idade, avançada de idade, mas a conexão com Deus não mudou. Que Deus te preserve na velhice, mas você recebendo de Deus.
cheio de Deus, aleluias. Eu sempre brinco lá em casa, né? De vez em quando eu começo a falar língua estranha, dentro do carro, no mercado. Eles me chamam, você é doido? Para aqui não, eu digo, estou sentindo Ele, estou falando. Glória a Deus. Eu sempre digo, eu vou estar com o cabelo branco, velhinho, chorando e sentindo a presença dEle. Fala comigo, papai. Qual é o recado desse dia? Quem quer chegar nessa fase, irmãos? Glória a Deus. Coisa tremenda. Ele vai morrer. Estava velho, mas a unção estava nela, né? Aqui como eles te congregaram ali, né? É nosso amigo, o pastor Leodoro. Ele está avançado de idade, irmãos, né? Mas é um senhor enxuto, um homem de Deus. Amém? Desde o que eu conheço ele, se ele orar agora, Deus corresponde o que sai da boca dele. Por quê? Porque mesmo ele em idade, o que ele carrega não muda. Repete comigo, eu digo assim: Deus, me dá uma essência que eu não mude, Deus. Peça para o Senhor. Peça algo que as pessoas olhem para você e dizem: meu Deus, você não mudou, cara. Você ficou rico e não mudou, viu? Meu Deus, cara, você está velho e está na mesma unção, ainda canta para Jesus, oh glória. Meu Deus, você está de idade, mas ainda está indo para a igreja, glória a Deus. Ele pegou a oportunidade e fez, e pegou o que tinha as flechas. Se coloca em pé, não vou demorar muito, é isso aqui, tá bem? Pode se pôr de pé, igreja, nós já vamos orar. Não perca a oportunidade de Deus hoje, amém, irmãos? Eu estou pregando aqui no âmbito espiritual. Você pode estar aqui, mas o amanhã vai chegar. E vai vir oportunidades, escute que Deus está falando, vai vir oportunidades de ouro para alguém aqui. Oportunidades de Deus que você não pode mais desperdiçá-las, em nome de Jesus. Para que o diabo não olhe e diga assim: eu tomei novamente. Que os teus amigos, tuas amigas não estão vendo. Eu sabia que essa oportunidade não era para ele, é para você sim. Deus quer te dar. Versículo 18 eu encerro. E disse mais: toma as flechas. Tomou-as então e disse o rei de Israel: fere a terra. Deixa eu explicar isso aqui para você, que você pode dizer: meu Deus, como é que guerra que é essa? Porque era uma guerra espiritual. Era Deus tomando a guerra do perdedor, dizendo assim: a partir de hoje eu que venço por você. Eu vou vencer por você. Você veio até mim, eu vou fazer por você. Eu vou vencer por você. As tuas mãos não vão lutar, a minha mão que luta. Ou seja, o teu inimigo que é forte, mas forte é o maior do que está. Repete comigo, diga assim: o que está comigo é muito mais forte. Deus é muito mais forte, irmãos. E aí o camarada, em vez de aproveitar a oportunidade, era para sacar no mínimo mais 7, 8, né? Ele pega e joga 3. Sabe aquelas pessoas que têm uma inteligência poderosa na mente, mas usa só um pouquinho da massa? E Deus fala assim: meu Deus, cara, você é tão inteligente, vai ficar empacotando coisa? Alguém está entendendo? Diga: você é tão inteligente, vai ficar nessa vida. Sabe aquelas pessoas que tem que Deus vê, que as pessoas percebem que tem uma capacidade de vencer, né? Mas não consegue, desperdiça. Está contente com 3. Ah não, irmãos, essa noite Deus vai liberar algo sobre a tua vida, querido. Uma oportunidade como essa não é qualquer dia que Deus está dando. Se essa palavra veio para nós, é para nós viver esse dia. Vamos viver a nossa semana. Essa palavra ela vai encontrar nós com oportunidades novas. Amém? Em todos os âmbitos da tua vida. Quem sabe oportunidade até de perdoar alguém, irmãos, liberar o perdão, que isso também é uma liberdade de Deus. Olha o que ele faz, eu vou terminar. Nunca confie em pregador que fala que vai terminar, porque ele nunca termina, é mentira.
Ele sempre deixa a gente de pé alguns minutinhos, né? Porque não é ele, porque se o Espírito está nele, ele é o Espírito que manda. Oh, Deus. Eu não sei você, mas eu estou sentindo ele aqui na casa. Então o homem de Deus indignou-se muito contra ele, disse 5 ou 6 vezes, claro, porque ele era do dobro. É porque quando Deus tem uma capacidade em você e você não executa aquilo que Deus te deu, a inteligência, a capacidade que Deus te deu, Deus fica assim, meu Deus, cara, bota isso para funcionar, pelo amor de Deus. Você é uma inteligente, você tem capacidade. Eu te escolhi, eu te nomeei, eu te levantei para você ser inteligente. Para com essa mentalidade. Eu só não, Deus está dando uma oportunidade para você vencer, amém? E o que ele faz? Ele desperdiçou, porque ele jogou só 3. Aí o profeta de Deus, antes de morrer ainda, falou assim, meu Deus, você desperdiçou uma grande oportunidade. Essas 3 vezes que ele atingiu a terra com a flecha, foi as 3 vezes que Deus atingiu o inimigo, só que tinha muito inimigo, você está entendendo? As 3 vezes que ele aderiu à instrução de Deus e fez, mas fez muito pouco. Também tem isso, quando Deus dá uma instrução, que temos que viver essa instrução que Deus dá, por mais que contrapõe a nossa realidade, porque tudo que Deus fala para nós contrapõe a nossa realidade. Às vezes Deus fala assim, tu vai ser um grande empresário, tu olha para ti e tu fala assim, meu Deus, eu da onde? Empresário da onde? Porque a nossa realidade sempre vai contrapor o que o céu já decretou que nós seremos. E foi nesse momento que ele desperdiça as oportunidades dadas. O homem de Deus vem até ele e diz assim, 5 vezes, 6 vezes, no mínimo 6 vezes tu deverias. E agora aqui que entra a parte mais difícil. Depois morreu Eliseu. E sepultaram. Quantos milagres Elias fez? Repete comigo, diga assim, 7. Quantos milagres Eliseu tinha sobre a sua unção dobrada? Era para ser quantos? 14. E se eu te disser que esse milagre fecharia os 14? Ia terminar assim, Eliseu, avançado de idade, morreu, mas pegou na mão de alguém falido, e Deus destruiu os assírios, e foi um grande milagre. Assim que terminaria. Mas ele morreu. Mas Deus não se esquece das promessas. Ele morreu. Ele virou osso. Mas um soldado vem, morre. Jogaram o soldado dentro do sepulcro dele. A unção estava nos ossos dele. E o cara reviveu. Meu Deus, é loucura. É loucura. Que loucura, cara. Meu Deus. Deus... Ele é tremendo para cumprir toda a palavra, irmãos. Você não vai morrer antes que se cumpra toda a palavra. Tem um Deus dando hoje grandes oportunidades para mim e para você. Ele vai pegar nas tuas mãos, mulher. Vai pegar nas tuas mãos, filho. Você não é o que você acha que tu é, você é muito mais do que isso. Deus sonhou e Deus tem uma capacidade muito. Eu não estou falando de idade, irmãos, porque é nós que se limitamos da idade. Meu tempo já passou. Então, e aí? E Abraão, que foi pai com aquela idade? E aí? Amém, irmãos? Não tem idade para Deus nos usar, amém? Então comece cedo, como eu digo lá em casa, comece cedo. Até agora ninguém despertou, mas uma hora vai despertar alguém. Amém? Eu olho para os 4 e falo assim, meu Deus, quem é que vai seguir ardendo no coração que nem eu? Por enquanto nenhum. Amém? Mas alguém vai arder no coração, irmão. Estamos plantando uma árvore que a nossa descendência vai ficar debaixo da sombra. O ministério profético Cristo da Vida vai crescer. E alguém da nossa casa vai dizer assim, meu pai fazia isso. Amém? Isso se não for com a igreja arrebatada antes disso, né? Que do jeito que está, né? Não está fácil, né? Amém? Quantos conseguiram entender? Então não vamos desperdiçar as oportunidades dadas para Deus. Deus dá a nós. Amém? Então coloca a mão no teu coração, vamos orar. É simples a mensagem.
Não, é uma mensagem para nós pensarmos e analisarmos. E quando vier a oportunidade, o inimigo não dá oportunidade, o inimigo mata, irmãos. O inimigo rouba. A única oportunidade que ele te dá é para você se enfiar nas drogas, para você se enfiar em qualquer coisa. Deus não, Deus te leva para o lado bom da coisa. É mais doído, é mais sofrido, mas sempre tem vitórias. Coloca a mão no teu coração, eu vou orar por você, Senhor Deus. Assim como as mãos daquele homem. Aliás, ao contrário, irmãos, coloca as tuas mãos para frente. Isso, estenda as tuas mãos para frente. Deus quer dar uma unção nas tuas mãos. Chega de perda. Chega de perdas. Pai, eu quero orar sobre as mãos. Coloca as suas mãos, as mãos desse homem, dessa mulher, desses jovens, e faz eles prosperar em tudo, Senhor. Deus, que a mão dessas pessoas que só perderam historicamente de família. Quem sabe tem gente aqui que, assim como eu, já perderam muita coisa por causa de família, Deus. Mas Tu és um Deus que está dando oportunidade de vida hoje. Do Senhor mudar a nossa história como homem, como mulher. Deus, uma oportunidade de emprego, de ouro, ora calabachai. Uma oportunidade de faculdade, uma oportunidade abrindo as portas do comércio para você, microempreendedor, profissional liberal. Em nome de Jesus, Deus, as mãos desses homens, dessas mulheres, também se levantarão dentro dos seus lares. E o Senhor está dando autoridade para repreender todo o mal naquela casa. No ambiente de trabalho, onde está um ambiente de trabalho pesado, levanta as tuas mãos. Deus está dando autoridade para você. Deus te dê autoridade sobre as tuas mãos. Não desperdice o que Deus está colocando nas tuas mãos por esses dias. Estenda as tuas mãos. O Espírito vai dizer: eu coloco a mão, ora aí que eu vou fazer milagre. Não é você, é Deus na tua vida, pegando as tuas mãos. Em nome de Jesus, seja abençoado por essa palavra. E que possamos entender que Deus está dando oportunidade essa semana, irmãos. Nós começamos o mês de agosto agora. E Deus quer fazer coisas extraordinárias através da nossa vida. Não desanime. Não desperdice o tempo em acreditar nas coisas que estão dando errado, porque o que está dando errado é aquilo que o inimigo fala. Está vendo? Para você não dá, você é um fracassado. Está vendo? Você é assim mesmo, nunca vai mudar. Mentira. Tem uma capacidade, tem um QI muito maior dentro de você. Oh, glória. Você é muito mais inteligente que você possa imaginar. Deus já olhou em você. Deus já te abençoou. Amém?